Prezados irmãos e irmãs, saúde e paz. Eu sou o Padre Júnior Vasconcelos, da Arquidiocese de Belo Horizonte, trabalho na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Castelo, e tive a alegria de pertencer à Diocese de Uberlândia durante muito tempo. Venho compartilhar com você hoje uma pequena reflexão sobre a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, que são considerados para nós, para a nossa igreja, colunas da igreja. Hoje nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo. E o texto que nós meditamos neste domingo, nesta solenidade, é o texto de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Para entendermos bem o sentido teológico e narrativo deste evangelho de hoje, precisamos situá-lo dentro dos 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Mateus utiliza a estrutura narrativa dos sinóticos, em que a primeira grande parte, Jesus é batizado, Jesus inicia sua missão na Galileia, vai ensinando os seus discípulos, constituindo os 12, e vai pregando o evangelho do reino de Deus às multidões, às pessoas. Realiza muitas curas, milagres, exorcismos, e num certo momento, Jesus começa uma viagem missionária. Primeiramente, mesmo dentro da Galileia e em seguida fora da Galileia, no exterior. E, posteriormente a isso, Jesus inicia uma viagem para Jerusalém. O capítulo 16 de Mateus se situa na grande viagem de Jesus para Jerusalém. E a certa altura, numa cidade chamada Cesareia de Filipe, um povoado conhecido ao norte de Israel, por cultuar outros ídolos, sobretudo Banias, que era uma deusa, era uma região fértil e lá surgiam fontes de água. Portanto, era um lugar conhecido pelo povo de Israel por conta da fertilidade nesta região chamada de Crescente Fértil de Israel. Jesus, nesta altura, faz duas perguntas fundamentais que se constituem uma chave de interpretação para ele, para que ele saiba o que os seus discípulos estão compreendendo dele, o Mestre, o Filho de Deus. Primeiramente, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiramente, o Filho do Homem é um título messiânico utilizado pelo livro de Daniel, capítulo 7, versículos 14 em diante, em que expressa a humanidade daquele que vem e que vai realizar uma transformação, destruindo as entidades do mal. Aqui neste contexto do Evangelho de Mateus, Jesus está falando da sua própria humanidade, ele mesmo, o que os discípulos ouvem falar dele. Eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Porque as pessoas consideravam que a ação messiânica de Jesus correspondia em larga escala ao que Elias, João Batista, Jeremias fizeram no passado e o que João Batista acabara de fazer antes de Jesus um pouco. Até porque foi João Batista quem batizou Jesus e a sua autoridade era referencial. Jesus não se dá por satisfeito
e pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro responde de forma impetuosa e forte: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Então, Jesus responde a Pedro, ou também Simão: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu." Jesus está elogiando a Pedro, seu discípulo querido, aquele que está com ele, que está caminhando ao seu lado, porque Simão compreende o dinamismo da ação messiânica, missionária de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar as pessoas. Jesus então faz um elogio a Pedro dizendo que esta revelação lhe veio do Pai que está no céu, porque é o Pai quem autoriza a ação messiânica de Jesus, do Filho. Ele é o Filho enviado do Pai. Neste momento, que é o clímax da narrativa, se desenlaça então toda a trama destes versículos. "Por isso eu te digo que tu és Pedro." Jesus transforma o nome de Simão para Pedro, outorgando por este nome uma missão. No nome está a missão de cada homem. Existe um ditado latino que diz "in nome homem", ou seja, no nome está a missão de cada pessoa humana. Assim, agora Pedro tem a missão de ser pedra, juntamente com a pedra que é Cristo, para construir a igreja. A igreja que é edificada em Cristo e que da qual Pedro participará por seu nome e também por sua missão. O poder do inferno não prevalece sobre ela, sobre a igreja, porque é constituída por Jesus, o Filho de Deus, portanto ela é divina em sua origem. Mas nós sabemos que na sua constituição humana ela é pecadora, mas o importante é que Deus está sempre presente no meio de nós a nos perdoar. E Jesus ainda diz: "Eu te darei as chaves do reino dos céus." A chave é símbolo de ligação, de abertura. Não abrimos o carro ou não abrimos nossa casa sem as chaves. Assim, Pedro inicia uma missão de ligar as realidades terrenas às realidades celestiais. Esta é a missão da igreja e é também a nossa missão. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Primeiro, ligar as coisas terrenas às celestiais. É a missão da reconciliação que Pedro e a igreja, todos nós somos chamados a viver. Assim, hoje, ao celebrarmos o martírio de Pedro e Paulo, de São Pedro e de São Paulo, nós renovamos a nossa missão de também sermos testemunhas de Jesus Cristo no mundo, sermos sal da terra e luz do mundo. Que você, meu irmão, você, minha irmã, nesta festa, nesta solenidade, também reanime a sua fé para continuar sua missão de evangelizador, de evangelizadora, assim como Pedro, assim como Paulo. E que Deus abençoe a sua vida, a sua comunidade de fé, a sua família eclesial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Shalom a todos.